galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Quase paradigma. No alojamento, John Hammond andava de um lado para o outro no quarto de Malcolm. Hammond estava impaciente e desconfortável. Desde a concentração de seus esforços naquela última explosão, Malcolm havia caído em uma espécie de coma e agora parecia a Hammond que ele poderia de fato morrer. É claro que um helicóptero já tinha sido chamado, mas ninguém sabia quando ele chegaria. A ideia de que Malcolm pudesse morrer nesse meio tempo enchia Hammond de ansiedade e terror. E, paradoxalmente, Hammond achava tudo ainda pior por detestar tanto o matemático. Era pior do que se o sujeito fosse seu amigo. Hammond sentia que a morte de Malcolm, caso viesse a ocorrer, seria a censura final. E aquilo era mais do que Hammond podia suportar. De qualquer forma, o cheiro no quarto era completamente pavoroso. Completamente pavoroso. A decomposição podre da carne humana. Tudo para... Disse Malcolm revirando-se no travesseiro. Ele está acordando? Perguntou Hammond. Hardin chacoalhou a cabeça. O que ele disse? Algo sobre o paraíso? Eu não entendi, disse Hardin. Hammond andou mais um pouco. Ele abriu a janela um pouco mais, tentando conseguir ar fresco. Finalmente, quando não pôde mais suportar, disse: Tem algum problema em ir lá fora? Não, acho que não, respondeu Hardin. Acho que essa área está segura. Bem, olha, eu estou indo lá fora um pouquinho. Tudo bem, disse Hardin. Ele ajustou o fluxo dos antibióticos intravenosos. Eu volto logo. Tudo bem. Hammond saiu indo para a luz do dia, imaginando por que se incomodar em justificar-se para Hardin. Afinal, o homem era seu empregado. Hammond não tinha necessidade alguma de se explicar. Ele passou pelos portões da cerca olhando para o parque ao redor. Era o final da tarde. O momento em que a névoa que soprava se atenuava e o sol às vezes aparecia. O sol estava aparecendo agora, e Hammond tomou isso como um presságio. As pessoas podiam dizer o que quisessem. Ele sabia que seu parque era promissor. E mesmo que Gennaro, aquele tolo impetuoso, decidisse queimá-lo até o chão, isso não faria muita diferença. Hammond sabia que em 2 cofres diferentes no quartel-general da Engenha em Palo Alto, havia dúzias de embriões congelados. Não seria problema cultivá-los novamente em outra ilha, em outro lugar do mundo. E se haviam existido problemas aqui, então da próxima vez eles resolveriam esses problemas. Era assim que o progresso acontecia, resolvendo problemas. Enquanto pensava sobre isso, concluiu que Wu não tinha sido o homem certo para o serviço. Wu tinha obviamente sido relaxado e fizera pouco caso de seu grande empreendimento. E o Wu estivera preocupado demais com a ideia de fazer melhorias. Em vez de criar dinossauros, ele queria melhorá-los. Hammond suspeitava sombriamente de que esse era o motivo da derrocada do parque. Wu era o motivo. Também precisava admitir que John Arnold se encaixava mal no cargo de engenheiro-chefe. Arnold tinha credenciais impressionantes, mas naquele ponto de sua carreira estava cansado e se preocupava demais. Ele não era organizado e deixou passar muitas coisas. Coisas importantes. Na verdade, nem o Wu nem Arnold possuíam a característica mais importante, decidiu Hammond. A característica da visão. Aquele grande e abrangente ato de imaginação que evocava um parque maravilhoso, onde as crianças se espremiam contra cercas, espantadas com as criaturas extraordinárias saltando vivas de seus livros de histórias. Algo realmente visionário. A habilidade de ver o futuro. A habilidade de juntar recursos para tornar aquela visão do futuro uma realidade. Não, nem o Wu nem Arnold eram adequados para aquela tarefa. Aliás, falando nisso, Ed e Regis também foram uma escolha ruim.
Hardin fora uma escolha no máximo indiferente. Moljum era um bêbado. Hammond balançou a cabeça. Ele faria melhor da próxima vez. Perdido em seus pensamentos, dirigiu-se a seu bangalô, seguindo a trilha que ia para o norte do centro de visitantes. Passou por um dos trabalhadores que o cumprimentou com um breve gesto de cabeça. Hammond não retribuiu o cumprimento. Achava os trabalhadores costarriquenhos uniformemente insolentes. Para dizer a verdade, a escolha daquela ilha na Costa Rica também tinha sido insensata. Ele não cometeria tais enganos óbvios da próxima vez. Quando veio, o rugido do dinossauro pareceu temerosamente próximo. Hammond girou com tanta rapidez que caiu na trilha. E quando olhou para trás, achou ter visto a sombra do T-Rex jovem, movendo-se pela folhagem ao lado da trilha de pedras, indo na sua direção. O que o T-Rex estava fazendo ali? Por que ele estava fora das cercas? Hammond sentiu um lampejo de fúria. E então viu o peão costarriquenho correndo para salvar sua vida. E Hammond aproveitou esse momento para se levantar e disparar às cegas para dentro da floresta do lado oposto à trilha. Ele mergulhou na escuridão, tropeçou e caiu, seu rosto batendo contra folhas molhadas e terra úmida. E voltou a se erguer trôpego. Correu um pouco mais, caiu de novo e correu mais uma vez. Agora estava descendo uma colina íngreme e não conseguia manter seu equilíbrio. Caiu impotente, rolando e girando pelo chão fofo, antes de finalmente parar no sopé da colina. Seu rosto borbulhava com água rasa e tépida que gorgolejava ao redor dele e subia pelo seu nariz. Ele estava de rosto para baixo em um pequeno riacho. Havia entrado em pânico. Mas que tolo! Ele deveria ter ido para o seu bangalô. Hammond xingou para si mesmo. Enquanto se levantava, sentiu uma dor aguda no tornozelo direito que trouxe lágrimas a seus olhos. Ele o testou hesitante. Podia estar quebrado. Forçou-se a colocar seu peso total em cima dele, cerrando os dentes. Sim, era quase certo que estivesse quebrado. Na sala de controle, Lex disse para Tim: queria que eles tivessem nos levado para o ninho. É perigoso demais para nós, Lex, disse Tim. Temos que ficar aqui. Ei, ouça essa! Ele pressionou outro botão e a gravação de um rugido de tiranossauro ecoou pelos alto-falantes do parque. Isso é legal, disse Lex. Melhor que aquele outro. Você também pode apertar. E se apertar isso aqui, ele dá eco. Deixe eu tentar, pediu Lex. Ela apertou o botão. O tiranossauro rugiu outra vez. Podemos fazer ele durar mais? Claro, respondeu Tim. É só virar esse negócio aqui. Deitado no sopé da montanha, Hammond ouviu o rugido do tiranossauro ressoando através da selva. Meu Deus! Estremeceu ao escutar aquele som. Era aterrorizante, um grito de algum outro mundo. Ele esperou para ver o que aconteceria. O que o tiranossauro faria? Será que tinha pegado aquele homem? Hammond esperou, ouvindo apenas o zumbido das cigarras na selva, até perceber que estava prendendo o fôlego e o soltar com um grande suspiro. Com seu tornozelo machucado, não podia subir a colina. Teria que esperar no fundo da ravina. Depois que o tiranossauro se fosse, ele chamaria ajuda. Enquanto isso, não estava em perigo ali. E então escutou uma voz amplificada dizer: vamos lá, time! Eu também quero fazer isso! Vá lá! Deixe eu fazer o barulho! As crianças! O tiranossauro rugiu outra vez, mas dessa vez o som tinha claros tons musicais e um tipo de eco persistindo depois. Legal! Disse a menininha. Faz de novo! Aquelas malditas crianças! Ele nunca deveria ter trazido as crianças. Elas não tinham sido nada além de problemas desde o princípio. Ninguém as queria por perto. Hammond só as trouxera porque pensou que isso impediria Gennaro de destruir o resort. Mas Gennaro faria isso de qualquer jeito.
E as crianças obviamente tinham entrado na sala de controle e começado a xeretar por ali. Agora, quem permitiria isso? Ele sentiu seu coração disparar e percebeu que o fôlego diminuía. Forçou-se a relaxar. Não havia nada de errado. Embora não pudesse subir a colina, ele não podia estar a mais de 100 metros de seu bangalô e do centro de visitantes. Hammond sentou-se na terra úmida escutando os sons da selva ao seu redor. E então, depois de algum tempo, começou a gritar por ajuda. A voz de Malcolm não era mais alta do que um sussurro. Tudo parece diferente do outro lado, disse ele. Hardin inclinou-se para junto dele. Do outro lado? Ele pensou que Malcolm estivesse falando sobre morrer. Quando muda, disse Malcolm. Muda? Malcolm não respondeu. Seus lábios ressequidos se moveram. Paradigma, disse ele finalmente. O paradigma muda? Perguntou Hardin. Ele sabia sobre mudanças em paradigmas. Pelas últimas 2 décadas, eles tinham sido a forma de se falar sobre mudanças científicas. Paradigma era só outra palavra para modelo, mas quando os cientistas a utilizavam, o termo dizia algo a mais. Uma forma de ver o mundo. Uma forma mais ampla de ver o mundo. Dizia-se que as mudanças de paradigma ocorriam sempre que a ciência fazia uma alteração drástica em sua visão de mundo. Tais alterações eram relativamente raras, ocorrendo mais ou menos uma vez a cada século. A evolução darwiniana forçou uma mudança de paradigma. A mecânica quântica forçou uma mudança menor. Não, disse Malcolm. Não, paradigma. Além. Além do paradigma? Perguntou Hardin. Não importa. Mas o quê? Hardin suspirou. A despeito de todos os seus esforços, Malcolm estava rapidamente caindo em um delírio terminal. Sua febre aumentava e eles estavam quase sem antibióticos. Com que você não se importa mais? Nada, disse Malcolm. Por quê? Tudo parece diferente do outro lado. E ele sorriu.